Bom dia de novo, pessoal. Tudo bem com vocês? É isso aí. Pessoal, como é que estão os ânimos aí? Acabamos de sair de uma aula de química super gostosa, hein? Eu tava ali no meu canto, ó, anotando tudo. Gente, achei fantástico esse conceito sobre introdução à química, né? Você gostou? Eu adorei. Principalmente quando fala da questão dos alquimistas, aquela parte lúdica gostosa e a explicação sobre o contexto de álcool em gel. Achei fantástico isso. Que show! Mas química, física, tá tudo englobado, tudo misturado e aperfeiçoando o nosso conhecimento. Por que eu falo de física agora? Porque, ó, aqui quem está do meu lado, o professor Zé Carlos já está aqui prontinho para começar a aula de física com vocês. Mas vamos a nossos avisos básicos. Para você que acabou de acordar, eita preguiça boa, ainda mais que está chovendo em Brasília, né? Eita nós. Você que acabou de acordar, ou qualquer parte que você esteja conosco pela TV Justiça, toda terça e quinta nós estamos aqui ao vivo, ao vivaço. Foco, ensino médio. Essa aula do professor de física, ele vai falar melhor sobre isso já já com vocês. A gente vai estar focando em cima do segundo ano do ensino médio, tá? Então, ele vai te explicar melhor para vocês. Terça e quinta ao vivo, você já sabe disso, de 9 às 12 aqui na nossa TV Justiça. E também, para quem não pegou o sinal da TV Justiça, ou seu local onde você mora um pouco longe, enfim, no entorno, não deu sinal, a TV Justiça também tem o YouTube. No YouTube você coloca lá, TV Justiça, e tá dando um suporte fantástico aqui pra gente. Eu já aproveito logo para agradecer a TV Justiça, tá? E lembrando também que nós temos o Twitter da TV Justiça. Então você pode colocar lá, @TV Justiça, que você também se conecta aqui com a gente, tá? Vai observando, vai acompanhando as notícias lá. E pela secretaria, pelo nosso aqui, pela escola, Escola em Casa DF, só você colocar. Eu estou aqui agora, nesse exato momento, eu gosto sempre de interagir aqui com vocês, eu estou aqui também com o Twitter nosso, tá? Então, só colocar lá, @Escola em Casa DF, tá? Que eu já entro em contato. Alguma dúvida, alguma observação que você queira fazer, pode mandar que eu estou acompanhando aqui com vocês. Mas de segunda a sexta, se você perdeu o programa pela manhã, você tem como reprisar, revê-lo à tarde. À tarde ele está pela TV União, canal número 11, canal aberto, tá? De 13 às 16. 13 às 16. Então, ó, nós temos vários caminhos para você estar acompanhando, assistindo suas aulas. Então a gente vai estar sempre aqui acompanhando de pertinho. Tá gostando? Tá aproveitando tudo isso? Aí que é legal. Bem, vou deixar de conversinha, né, professor? Porque eu tô ansioso, eu quero aprender física. Eu também estou louco para acompanhar essa aula do professor Zé Carlos aqui, que está com o meu lado e vai dar um show para vocês. Professor, uma excelente aula, porque eu estou ali, estou com o meu caderninho, estou de olho. Valeu! Obrigado, Otoniel. Bem, pessoal, meu nome é José Carlos Cruz Silva, eu sou professor no Centro Educacional 04, em Sobradinho 2, e eu desejo um bom dia, principalmente a você, meu aluno, minha aluna lá do SED 04, que já está aí disposto e disposta há algum tempo já, desde a aula de Química, né, para acompanhar aquilo que é muito precioso na sua vida, que é o aprender, o saber, para depois, em outra ocasião, você saber fazer. Olha, gente, a física tem um campo muito vasto, né, de conteúdo que a gente poderia trazer para cá. Eu resolvi trazer um conteúdo relativamente simples, algo que possa fazer com que você seja despertado assim, para certos questionamentos de um fenômeno natural que é corriqueiro na vida das pessoas. Pode colocar o slide, por favor? Então, nosso assunto de hoje é dilatação térmica dos sólidos. O que é isso, dilatação térmica dos sólidos? Anteontem, se eu não me engano, na aula na bela aula de uma professora, colega minha aqui, a professora Érica, sobre romantismo, ela começou a aula tratando de explicar o conteúdo usando uma estratégia, uma ferramenta, um artifício, a gente pode colocar assim, que é fundamental nesse processo de ensino-aprendizagem. Olha, se eu me disponho a ensinar algo, ou você também, e você se dispõe a aprender algo, ou eu também, e o que a gente tem para fazer isso são as palavras, então é fundamental que a gente entenda bem o significado das palavras, dos termos que serão utilizados para que esse assunto seja bem compreendido, certo? Então eu chego aqui e vou falar sobre dilatação térmica, mas a questão é a seguinte, e o que é dilatação? E o que é térmica?
E dentro desses dois conceitos, que formam um conceito só, as consequências deles significam o quê? É isso que a gente vai procurar explicar aqui antes de fazer os exercícios, deixar você bem tranquilo quanto ao domínio dos conceitos utilizados nesse assunto. Alguns alunos não gostam muito de física porque, infelizmente, né, não estou dizendo que isso deva ser uma regra não gostam muito de matemática e acabam confundindo muito a física com a matemática. Ora, vamos raciocinar. Se a física servisse para ensinar apenas matemática, não precisaria de dois componentes curriculares, duas disciplinas, duas matérias, uma chamada física e outra chamada matemática. Existe uma diferença entre as duas, né? A física trata do estudo dos fenômenos da natureza e outros fenômenos também que podem ser provocados pelo ser humano. A matemática, ela é uma ferramenta que auxilia a física. E é essa diferenciação que a gente tem que deixar bem clara quando vai procurar explicar ou compreender, entender, né, aprender um certo conceito de física. O que as palavras que fazem parte daquele conteúdo significam. Então nós vamos começar assim, tá bom? Com a explicação de forma generalizada, nada de um aprofundamento assim tão grande sobre os conceitos que cercam as palavras, tá bom? Então, veja aqui o próximo slide, por favor. Temos aqui então dilatação. O assunto é dilatação térmica. Então, o que é dilatação? Dilatação é o aumento das dimensões de um corpo. E é muito importante quando a gente diz que um corpo não é necessariamente um corpo humano. É um corpo físico, é um ajuntamento de matéria. Está lembrado no slide anterior, estava escrito dilatação térmica dos sólidos, não é mesmo? Então, o sólido é esse corpo ao qual eu me refiro, ou o corpo é esse sólido ao qual eu me refiro. Então, dilatação é o aumento das dimensões de um corpo. Esse aumento, pessoal, ele ocorre em nível molecular. Não pense você que quando um corpo físico qualquer dilata, a gente chega até a ter condições de observar nitidamente, visualmente, essa dilatação, esse aumento. Imagina, não sei se vocês têm algum problema desse tipo, mas é comum aqui em Brasília devido a essa grande variação climática que nós temos, né? Então, no mesmo dia a gente brinca aqui em Brasília que sai de camiseta com guarda-chuva e a blusa de frio amarrada na cintura, não é mesmo? Então, quem sofre com isso? Vários materiais que nos cercam, estão à nossa volta, sofrem com isso. Sofrer, essa palavra, dentro da explicação de física, quer dizer se alterar de alguma maneira, ter alguma das suas propriedades alteradas. Então, por exemplo, aquela porta de banheiro que tem na casa da gente, né, que ora o vapor está lá dentro, ora o banheiro já está seco, ora é fora com o verão que a temperatura está muito alta, ora o inverno. Então a madeira da porta, ela trabalha muito, ela se expande, ela se contrai, ela se expande, ela se contrai. Essa expansão que muitas vezes faz a porta ficar emperrada ali no batente, né? Quantos de vocês já devem ter dito assim em casa, poxa, a porta estava funcionando muito bem e agora ela está emperrada aqui, está agarrando, não é mesmo? A gente fala assim dentro da casa da gente. Por que isso acontece? Porque o material que forma a porta se dilata. As dimensões desse material aumentam e a porta passa a não caber mais dentro daquele batente. Então o que ocorreu ali, ou o que pode ocorrer ali no caso, é o que a gente chama de dilatação. E térmica? Térmica está ligada ao conceito de calor. Você lembra a garrafa que você tem na tua casa para botar café? A garrafa térmica? Então, para que aquela garrafa serve e por que ela se chama de térmica? Ela serve para conservar o café, por exemplo, o café que você faz quente ali dentro. Quente por quê? De onde é que vem essa quantidade de calor que esquenta aquele café? Vem da água que você ferveu. Então você coloca aquele café lá dentro, quente, e a garrafa térmica se transforma num isolante no ambiente, de forma que ela não deixa que o calor que está ali dentro dela saia com facilidade para o ambiente. Num determinado momento ele vai sair, né? Mas não com tanta facilidade. Vai sair de forma bem vagarosa. Assim, então, a gente tem, com a junção dessas duas palavras, o conceito de dilatação térmica.
Dilatação térmica é o aumento das dimensões de um corpo causado pelo calor que esse corpo recebe. Então, o corpo recebe calor, as moléculas que formam esse corpo começam a se agitar. Se agitando, elas vão se chocando umas contra as outras. Por causa desse choque, você deve estar lembrado de alguns filmes que você já viu, que tem mesa de sinuca, por exemplo, aquele jogo de sinuca. Então, o jogador com um taco, ele coloca uma energia em cima daquela bola mestra, a bola principal. Aquela bola é atirada contra as outras bolas e as outras bolas da mesa de sinuca, elas vão se chocando umas contra as outras. Observe que se a mesa de sinuca não tivesse aquela borda, aquele limite, onde é que as bolas iriam parar? Bem longe umas das outras, por causa da energia que receberam no contato com aquela bola mestra, que por sua vez foi disparada lá pelo taco. Não é assim? Da mesma forma as moléculas de um corpo. Quando elas recebem uma energia, a térmica, que é o calor, aquelas bolas começam a se agitar. Só que, fazendo uma brincadeira, as moléculas não, aquelas moléculas começam a se agitar. Fazendo uma brincadeira, as moléculas não têm braço como a gente, nem mãos para ficarem lá se agitando, não é mesmo? Então estão lá as moléculas. Como é que elas se agitam? Elas começam a vibrar. Elas vibram bastante. Vibrar dentro do próprio eixo. E na medida em que vibram, elas vão se chocando umas contra as outras e vão empurrando as outras. Então, nesse nível molecular, as moléculas que ocupavam o espaço passam a ocupar espaços cada vez mais distantes umas das outras. E isso é que causa a dilatação, esse aumento, que embora não seja aparente, lembra lá da história da porta? Ele existe e a gente pode percebê-lo, certo? Então, dilatação térmica é o aumento das dimensões de um corpo causado pelo calor que esse corpo recebe. Não é objeto nosso de estudo aqui, mas para fins de curiosidade, para a gente organizar também melhor o conhecimento na nossa cabeça, e o contrário disso. Se o recebimento de calor faz com que as moléculas de um corpo se agitem e se afastem umas das outras, o que acontece com a perda de calor? Quando a temperatura do corpo, por causa da perda do calor, passa a ficar menor do que a temperatura do ambiente. Bem, nesse caso, pessoal, existe um fenômeno térmico que a gente chama de contração térmica. Então, o contrário da dilatação é a contração. E a contração, basta você pegar os antônimos dessa ideia aí que nós colocamos para dilatação. Contração é a diminuição das dimensões de um corpo, causada essa diminuição pelo calor que esse corpo perde. Então, em termos bem simples, o corpo recebeu calor, há uma dilatação. O corpo perdeu calor, há uma contração, certo? Mas o objeto de estudo nosso aqui hoje é a dilatação térmica, certinho? Vamos para o próximo slide, por favor? Ótimo. E dimensão, porque a gente está falando assim, aumento nas dimensões de um corpo, diminuição das dimensões de um corpo. E o que é dimensão? Fazendo a brincadeira que a gente faz lá em sala de aula, né, professor? É de comer ou de passar no cabelo? Não, dimensão tem vários significados. O que interessa para nós é o significado geométrico, matemático, certo? Dimensão é a parte do sólido em que podemos medir o tamanho. Então, se você tem um sólido qualquer um, a caneta que está no seu bolso, o seu notebook, o seu computador, o sofá da sua casa, o batente da porta, o seu dedão, imagine o que você quiser, como um ajuntamento de matéria que a gente está chamando aqui de corpo físico. Se eu posso medir algum tamanho de alguma parte desse corpo, então essa parte que eu medi o tamanho é chamada de dimensão. Então, por exemplo, no dedão eu tenho aqui essa parte que eu posso medir e que eu poderia chamar de altura, concorda? Eu tenho essa parte que eu posso medir e que eu posso chamar de largura, e eu tenho essa parte aqui que eu posso medir e que eu posso chamar de espessura. Normalmente, a largura e o comprimento não são dimensões assim tão difíceis de serem notadas no dia a dia. Essa terceira dimensão, que eu chamei aqui de espessura, usando o meu dedo como exemplo, mas como eu disse a você, pense em qualquer coisa que tiver aí à sua frente, até na caneta que está no seu bolso ou na sua mão. Essa terceira dimensão, ela dependendo do lugar e do objeto, do sólido que a gente está observando,
ela pode assumir 3 nomes. E não são necessariamente nomes que definitivamente têm que ser dados a ela. E por que eu me preocupo em dizer isso para você? Porque no dia que você for ler lá um texto de uma questão no vestibular, no PAS, no Enem, o que é que você tem para entender daquilo que está sendo dito para você, escrito ali naquele momento? O que você tem é o domínio das palavras. Então você precisa saber muito bem do que o autor está falando. No caso da terceira dimensão, que é a espessura, eu queria que você imaginasse algumas situações. Você deve ter aí na sua frente, na sua casa, meu aluno, minha aluna, um caderno. Então, o seu caderno tem uma capa, que normalmente é mais grossa, não é mesmo? Então, a capa do seu caderno tem o comprimento, tem a largura, e quando você vira ele de forma longitudinal para você, quando você vira o caderno para olhar para a capa dele na parte mais fina, o que é que você tem? Como é que você chama aquela parte que você pode medir da capa do caderno? De espessura, não é mesmo? E note que as espessuras, elas podem ser mais grossas, né, maiores ou mais finas. Se você fizer esse mesmo exercício com a folha, essa terceira dimensão da folha, que também se chama espessura, vai ser mais fina do que a espessura da capa. Agora, largue o seu caderno e dê uma olhada aí na sua casa para o ambiente que você está. Ou a sala, ou o seu quarto, ou a varanda, ou até a rua mesmo, se for o caso, se você estiver estudando aí debaixo de uma árvore, né, que vai estar muito bacana se não estiver chovendo, é claro. Mas hoje em dia não está bom falar isso não, porque você tem que ficar mais isolado, né, uma precaução contra o coronavírus. Então vamos pensar dentro da sua casa mesmo. Olha aí para o cômodo onde você está. Esse cômodo também tem 3 dimensões. Ele tem a largura, como se fosse essa parte aqui, ó, da lousa do quadro, a largura. Esse cômodo tem o comprimento, que é a parte mais longitudinal do cômodo onde você está. E esse cômodo tem, se você ficar em pé, numa posição ereta, perpendicular ao solo, tem linha reta até em cima do chão ao solo, a altura, não é mesmo? Então são 3 dimensões. E a terceira, você já não chama de espessura, você chama de altura. Então nós podemos chamar a terceira dimensão de espessura, de altura e de mais uma coisa, de mais um nome. Imagina lá, no dia que você pôde ir, antes dessa questão toda do coronavírus, a uma piscina. Então, como é que se chama a distância, se eu tiver que medir, do chão da piscina até a lâmina, a superfície da lâmina d'água em cima, até a borda dela? Eu não vou chamar aquela distância de espessura, nem de altura da piscina. Tu já ouviu alguém falando assim, ah, olha que piscina alta, olhando para baixo? Não, você já ouviu alguém falar assim, olha que piscina funda, né? Então aquela terceira dimensão nós vamos chamar de profundidade. Então se você estiver resolvendo algum exercício do PAS, do Enem, do vestibular, do seu livro, da sala de aula, da pesquisa que você está fazendo, de qualquer forma, e você lê, enxergar escrito, você lê essa terceira dimensão sendo chamada de espessura ou altura, ou profundidade, trata-se da mesma coisa, certo? Agora, quem é, Zé Carlos? O comprimento e quem é a largura? Tanto faz. Por exemplo, aqui no caso dessa lousa. Quem é o comprimento e quem é a largura? Você pode chamar isso aqui de altura ou de largura, pode chamar isso aqui de comprimento, tanto faz. Não é que os nomes sejam assim marcantes, determinantes, para você ter uma noção do objeto que está à sua frente. Mas é que um domínio melhor e maior desses termos te faz entender melhor e mais também o exercício que você tem que resolver. Certinho? Então vamos lá. Dimensão é a parte do sólido em que podemos medir o tamanho. Zé Carlos, me dá uns exemplos aí de como são essas dimensões. Não existe no nosso mundo conhecido, não existe algum objeto que não tenha 3 dimensões. Todo e qualquer objeto que você imaginar tem 3 dimensões. Os objetos são tridimensionais. Mas, às vezes, algumas dessas dimensões são tão pequenas, cujo tamanho é tão irrelevante que a gente pode até fazer de conta que elas não existem. Por que fazer de conta? Por que não acreditar que elas não existem? Porque elas existem. O que a gente pode só é descartar o tamanho delas, dessas dimensões, dentro de um cálculo.
devido ao fato de serem muito pequenas. Por exemplo, o caso lá da folha do caderno, está lembrado? Então, se você pegar a folha do caderno e esticar uma régua na largura e na altura, você vai ter lá um tamanho considerável. Mas pense em pegar uma régua e medir a espessura da folha. Quer dizer, o tamanho é tão milimétrico, ou menos que isso, tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que você deixa aquele tamanho lá de lado. Eles não interferem no cálculo, eles podem até estar presentes, mas a presença deles ali não vai fazer tanta diferença assim no resultado que se quer alcançar, certo? Se um objeto, um sólido qualquer, não tem dimensão, o que é impossível, né? Mas você vai entender por que então que eu estou tratando disso, se isso é impossível. Mas se um sólido qualquer não tem dimensão, consideravelmente não tem dimensão, então ele não existe como sólido. Ele existe como um elemento abstrato. Só que dentro, ó, mas palpável, você possa chegar, por exemplo, no balcão de uma loja, falar assim, me dá 1 quilo disso aí, me dá 1 metro disso aí. Não vai existir. Então, esses objetos, teoricamente, que não têm dimensão, são chamados corpos ou objetos adimensionais. Então, o A, que está ali em vermelho, você está vendo? O A, ele quer dizer não, é uma negativa, né? Então, não tem dimensão, não possui nada que possa ser medido. Vou dar um exemplo disso aí, daqui a pouquinho, espera aí que tu vai ver. Se o corpo possui apenas uma dimensão relevante, cujo tamanho é considerável, a gente chama esse corpo de um corpo, um objeto unidimensional, que tem uma dimensão apenas. Se ele possui 2 dimensões consideráveis, relevantes, a gente chama esse corpo de bidimensional. E se possui 3, que é o que eu disse para vocês que acontece com os objetos que nos cercam, então esse corpo é um corpo tridimensional, possui 3 dimensões. Então a gente tem essa classificação das dimensões dentro dos corpos. Ou um corpo é abstrato, adimensional, ou unidimensional, ou bidimensional, ou tridimensional, certo? O nosso interesse está aqui, aqui e aqui. Mas em adimensional não, porque é um objeto abstrato, é um conceito abstrato, nós não vamos tratar deles, tá bom? Próximo slide, por favor. Então, o que seria então, Zé Carlos, algo adimensional, abstrato? O ponto. Que ponto? Esse ponto que tu está acostumado nas aulas de matemática. Um ponto que vai se juntando com outro ponto, que vai se juntando com outro ponto, que forma uma reta, as retas vão se juntando e formam um plano. Ou seja, o ponto, esse elemento fundamental da geometria que vai dando origem a outros elementos também. Fazendo aquela brincadeira de novo, você já se imaginou chegando em qualquer lugar e falou assim, eu queria 1 quilo de ponto, eu queria 1 metro de ponto. Está vendo que isso não existe? Só um conceito abstrato? Então, o ponto é um elemento adimensional, sem dimensão, e não é objeto do nosso trabalho aqui hoje, né? Próximo slide. Obrigado. E o que seria, então, um objeto unidimensional? Eu coloquei como exemplo uma barra de ferro. Mas eu não disse a você que todo e qualquer sólido tem 3 dimensões? Tem o comprimento, tem a largura e tem, por exemplo, a espessura? Ora, se você imaginar uma barra de ferro, a barra de ferro aí na tua casa que sustenta a mesa, ou que sustenta a cadeira, ou que sustenta uma estante, uma barra de ferro qualquer, ou que está lá na janela, protegendo a janela da casa. A barra de ferro, se você observar, ela tem um comprimento considerável, tanto que é a primeira dimensão que você enxerga naquele objeto, e ela tem uma largura, dentro da espessura dela, ela tem uma largura e uma altura. Só que a largura e a altura são tão pequenas em relação ao comprimento da barra, que a gente pode dizer que essa largura e essa altura, que formam a espessura da barra de ferro, podem ser desconsideradas. Não são relevantes, não têm tamanhos relevantes. O único tamanho relevante dentro da barra de ferro que vai nos interessar é o comprimento. Por causa disso, apesar da barra de ferro ser um sólido tridimensional, nós vamos tratá-lo como um sólido unidimensional, de uma dimensão só, certo? E se essa dimensão aumentar, a gente diz então que ocorreu um aumento linear na dimensão dessa barra de ferro. Por quê? Uma barra de ferro não lembra uma linha? Eu estou falando de barra de ferro, mas eu poderia falar aqui, está falando de um cabo de alta tensão, de uma rede de eletrificação, um fio elétrico dentro da casa, na eletrificação dela também. Esse cabo que você tem aí do carregador do seu celular na sua casa, se você esticá-lo,
você vai perceber que eu estou falando que a dimensão mais considerável dele, desse cabo, é o comprimento. Se você virar esse cabo para você, você vai enxergar a espessura dele, mas talvez com dificuldade, tem que forçar muito as vistas, para perceber qual é a largura desse cabo e qual é a altura dele. Mas o comprimento não. O comprimento é uma dimensão nítida, bastante considerável para você que observa esse sólido, correto? Então, aqui na barra de ferro, a gente pode ver o seguinte, ó, que eu chamei de dilatação linear do comprimento. O L0 representa o tamanho original da barra de ferro. Se essa barra de ferro recebe calor, está lembrada? Se ela recebe calor, eu tenho uma expansão, uma dilatação desse comprimento. Essa dilatação, que está em azul, é o que a gente chama de ΔL, a variação do comprimento. Você sabe muito bem que variação em física é representado pela letra grega delta, né? Próximo slide, por favor. Sim. E se agora eu não tenho uma barra de ferro? Se agora eu tenho, por exemplo, uma placa de trânsito. Então, imagina essas placas que você já viu tantas vezes aí na sua vida, nas rodovias e dentro da cidade. Quais são, então, as dimensões mais relevantes de uma placa de trânsito? É a largura dessa placa e a altura dela. Mas a placa, para existir, tem que ter a terceira dimensão, né? Se você pudesse olhar a placa de forma transversal, você veria, então, a espessura da placa. Só que essa espessura é tão pequena em relação ao comprimento e à largura, que essa terceira dimensão, a espessura, ela não interessa dentro do cálculo matemático da dilatação da placa, certo? Então a gente diz que se ocorrer uma dilatação numa placa de trânsito, por exemplo, essa dilatação, ao invés de linear, como foi o caso da dilatação da barra de ferro, será uma dilatação na área da superfície da placa. A gente chama essa dilatação, então, de dilatação superficial da área da placa, certo? Próximo slide, por favor. Então, e finalmente, se você tiver aí diante de você uma caixa é um bom exemplo disso. O notebook, a mesa onde você está estudando, a cadeira na qual você está sentado, o sofá, ou até mesmo olhando para o ambiente que te cerca, o cômodo onde você está. Observa bem, eu tenho as três dimensões bem definidas nesses sólidos que eu te exemplifiquei. Eu tenho, conforme mostra aqui a gravura, eu tenho a largura, no caso do cômodo onde você está, ou do notebook, ou da mesa, ou da cadeira, eu tenho a largura dela, eu tenho a altura dela e tenho o comprimento dela. Então são as três dimensões, essas que estão mais visíveis de frente aqui nessa caixa que eu coloquei com volume inicial chamado de V0. Então essa caixa recebe calor, né? Porque o segredo de tudo é esse, dentro da dilatação térmica, é o recebimento do calor por parte do sólido. Essa caixa recebe calor, as moléculas vão se agitar e as três dimensões dessa caixa vão expandir para um volume final que eu chamei de V. Note que a segunda caixa é maior do que a primeira, porque houve dilatação no volume inteiro da caixa, nas três dimensões. Quando a dilatação ocorre apenas em uma dimensão, como estava aí na lousa, ela é chamada de linear. Quando ela ocorre em duas dimensões, ela já é chamada de superficial. E quando ela ocorre nas três dimensões, ela já é chamada de dilatação volumétrica. Então, linear, uma dimensão, superficial, duas dimensões, volumétrica, três dimensões. E estamos chegando perto da finalização do nosso conteúdo, mas ainda não, daqui a pouquinho. Próximo slide da finalização dos nossos conceitos, perdão. Então, o quinto conceito, que também é importante dentro do cálculo da dilatação. Lembra daquela parte da matemática que a gente vai precisar usar? Pois é importantíssimo esse quinto conceito. O coeficiente de dilatação. O que é coeficiente? Coeficiente, pessoal, é uma palavra bonita para a gente colocar no lugar de valor. É o valor que expressa alguma coisa, algum comportamento, alguma alteração nas características principais do sólido.
Esse valor, para você entender melhor, imagina você que eu te encontre um dia na rua, dentro da escola, talvez até pelo fato das aulas voltarem, né, dessa questão do coronavírus aí acabar, e esteja todo mundo feliz, tranquilo, querendo de novo voltar à normalidade. E eu acredito de olhar para você que você está feliz por aquele momento. E eu me aproximo de você e digo, nossa, parece que você está tão feliz, e você diz, eu não poderia estar mais feliz do que eu estou agora. Estou muito feliz. Só que a questão do muito para mim não é o muito para você. E o pouco para mim não é o pouco para você. São diferentes esses conceitos para nós. A matemática é quem ajuda a gente a definir esses conceitos de uma forma mais criteriosa. Imagine então que eu criasse uma tabela de felicidade e eu perguntasse assim para você, para eu te entender melhor. Eu dissesse assim, o meu aluno, minha aluna, de 0 a 10, ó, tá vendo? De 0 a 10, quanto é que você está feliz? E você dissesse, nossa, eu estou 9. Vamos dar o desconto de 1 aí, né? Porque a gente sabe que você acordar cedo para ir para a aula não vai te deixar tão contente assim. Mas se falasse assim, nossa, de 0 a 10, a minha felicidade é 9. Observe então que eu já entenderia perfeitamente a sua felicidade, o grau de felicidade. Por quê? Porque eu transformei um sentimento subjetivo, algo subjetivo, num número, num valor. E o valor me traz uma informação mais correta, mais acertada do que está acontecendo. É isso que é o coeficiente. Eu não posso falar assim para que você entenda. Nossa, tal material dilata bastante quando recebe o calor. E tal material dilata muito pouco quando recebe o calor. O que é esse tal de bastante, esse tal de pouco? É melhor eu transformar esse bastante e esse pouco numa tabela matemática. Então eu vou ter a relação dos materiais e os valores ligados a cada possibilidade do material dilatar, recebendo ou perdendo calor. No caso aqui nós, como eu já disse, recebendo, porque nós não vamos tratar tanto aqui de contração térmica, certo? Ótimo, então. É preciso entender o seguinte, ó. Coeficiente é o valor que indica se a substância que forma o material sofrerá muito ou pouco com o calor. Então, de novo eu digo, sofrerá é se haverá uma alteração grande ou pequena pelo fato de estar recebendo calor. Quanto maior o coeficiente de dilatação, mais a substância sofrerá dilatação quando aquecida. Então, guarde esses dois vetores, essas duas setas aí que estão apontando para cima. Guarde bem. O coeficiente que eu chamei por enquanto de alfa, mas pode ser caracterizado também pelas letras gregas beta e gama. Então, são os 3 coeficientes com os quais nós trabalhamos, o alfa, o beta e o gama. Vamos, Zé Carlos, que bacana. Tem uma letra para gama, né? Não tem uma letra para Sobradinho, outra para Planaltina, não? Não, não tem não. Tem para gama. Então, alfa, é uma brincadeira, desculpa aí, jargão de professor. O alfa, o beta e o gama são letras gregas que representam esses valores que nós estamos chamando de coeficiente de dilatação. Quanto maior o coeficiente, maior vai ser a dilatação. É uma proporção direta, é uma ordem direta, certo? Próximo slide, por favor. Aqui eu trouxe para vocês uma tabela, né, se é possível focar bem nela. Então vamos lá. Nós temos aqui alguns materiais. O primeiro foi o INVA, que é uma liga, né, de ferro e níquel. Depois temos a porcelana, o pirex, o vidro comum, o aço, o ferro e por aí vai até o chumbo, que está em cima. Mas essa tabela varia de livro para livro, a gente, né, pode encontrar outros materiais em outras tabelas, em outros livros. Tá? No caso que eu peguei foi essa aí. Observe então, pessoal, que o material que está aqui embaixo, o INVA, essa liga de ferro e níquel, ela tem coeficiente da ordem de 2,7 vezes 10 a menos 6 por cada grau Celsius. Se eu for subindo na tabela, o ouro já tem um valor maior, tá? De 15 vezes 10 a menos 6. Então, quer dizer, o coeficiente do ouro é maior do que o coeficiente do ímbar. Isso quer dizer que se o ouro receber uma mesma quantidade de calor que o ímbar receber, o ouro vai se dilatar mais do que o ímbar, certo? E assim vai até em cima. O coeficiente de dilatação do chumbo é 27, ó, já é maior do que o ouro, já é 10 vezes maior do que o do ímbar. Isso quer dizer que se entre o chumbo e o ouro e o INVA houver
a mesma quantidade de calor absorvida, eles vão dilatar de forma diferente. O chumbo vai sofrer, daí essa definição da palavra sofrer, né? O chumbo vai sofrer mais com o calor, então ele vai se dilatar mais. O ouro vai sofrer menos, vai se dilatar menos, medianamente. E o ímbar vai sofrer menos ainda, vai se dilatar menos ainda, certo? É o que menos vai se dilatar, de acordo com essa tabela. Então, perceberam para que serve essa tabela? Ótimo. Então, próximo slide. Obrigado. A dilatação dos sólidos, quando é unidimensional, quando se dá só no comprimento, nós utilizamos o coeficiente de dilatação chamado de alfa, que é aquele da tabela que estava aqui agora, que você viu. A dilatação dos sólidos, quando ocorre de forma superficial na área do sólido, ela é chamada de dilatação bidimensional. E nós utilizamos um outro coeficiente de dilatação, um outro valor, que nós chamamos de beta. Mas guarde que beta é o dobro de alfa. O que alfa vale, beta é o dobro disso. E se a dilatação dos sólidos ocorre nas 3 dimensões, de forma tridimensional, nós utilizamos o coeficiente de dilatação volumétrico, chamado de gama, que corresponde ao triplo do alfa. Agora, perceba bem, se eu tenho um valor para alfa, um valor para beta, um valor para gama, mas beta e gama estão relacionados, dependem do valor de alfa, então por que eu preciso guardar 3 tabelas na minha cabeça? Ou nas páginas do livro, gastar tinta e recurso à toa para quê? Eu guardo apenas o valor do alfa. Quando eu quiser o beta, eu vou multiplicar esse alfa por 2, e quando eu quiser o gama, eu vou multiplicar esse alfa por 3, certo? Então, próximo slide. Obrigado. Só para chegar perto da culminância disso tudo aí, como é que ocorre ao nosso redor, Zé Carlos, essas dilatações? Eu já dei alguns exemplos para você, pedindo para você prestar atenção no ambiente onde você está aí na sua casa. Mas eu vou colocar aqui umas gravuras que colocam bem, que retratam bem uma situação aí da rua. Os cabos elétricos de alta tensão que estão aí sobre os postes na rua, naquelas redes, torres de alta tensão. Então, aqueles cabos podem dilatar, aumentar de tamanho? Podem. Por quê? Porque recebem muito calor. E o material do qual eles são formados propicia esse aumento de tamanho, essa dilatação, certo? A placa de trânsito, que foi exemplo nosso aqui, pode também dilatar? Ela pode também alcançar tamanhos maiores? Pode, desde que receba calor. E quais são as dimensões da placa de trânsito? Da placa de trânsito que mais vão dilatar? A largura e a altura, mas a espessura, quase nada. Então a gente vai chamar essa dilatação de bidimensional, superficial, enquanto que aquela dilatação lá foi unidimensional, linear, em forma de uma linha, certo? E o terceiro exemplo, esse tanque aqui. Se ele ficar exposto ao sol, já que ele é feito de metal, por exemplo, ele pode sofrer dilatação? Pode. Só que ele vai sofrer dilatação onde? Tanto no comprimento, quanto na largura, quanto na altura. Serão 3 dimensões sofrendo dilatação. Essa dilatação, então, será chamada de volumétrica, certo? Então, nós temos, no caso dos cabos, uma dilatação linear, em forma de linha. No caso da placa, uma dilatação superficial, né, na área da placa. E no caso do tanque, uma dilatação volumétrica. Próximo slide, por favor. Para não esquecer, o que causa dilatação, o que é mesmo? Se você se lembrar direito, o que é que causa? O recebimento de calor causado pela variação da temperatura. Lembra que eu te falei que variação a gente representa com a letra grega delta? Normalmente onde ela está presente, a palavra que ela retrata é variação. Alguma coisa está mudando de valor, está variando de valor. E essa outra letra grega aqui, o θ, né? Parece aqui uma figura oval traçada no meio. O θ em alguns livros aparece θ, em outros livros aparece o próprio T maiúsculo de temperatura, de forma que Δθ ou ΔT, quando você estiver lendo livros diferentes, vão representar a mesma coisa, a variação da temperatura. Se a temperatura está aumentando, é porque o corpo está recebendo calor. Se ele está recebendo calor, ele vai dilatar. Então, próximo slide, por favor. Obrigado.
Então, começamos a entrar aqui na parte matemática que nos interessa mais, certo? Se a dilatação for linear, como é que eu calculo o valor dessa dilatação? Esse tanto que está aumentando. Então, a variação no comprimento, ΔL, é igual ao comprimento inicial, L0, vezes o coeficiente de dilatação linear, o alfa, que é aquele valor que diz se o material vai dilatar muito ou pouco, vezes o ΔT, que é a variação da temperatura. Note que tudo depende da temperatura. Se a dilatação for superficial, a fórmula será muito parecida, quase que uma prima dela, você está vendo? Então, nós vamos chamar essa dilatação superficial de ΔS. Então, ΔS será igual a área inicial vezes o beta, que é 2 vezes o alfa, lembra? Vezes o ΔT, que é a variação da temperatura. E se a dilatação for volumétrica, vamos chamar essa dilatação de ΔV, que é igual ao volume inicial vezes o gama, que é 3 vezes o alfa, vezes a variação da temperatura. Estão notando a similitude entre as fórmulas? Isso vai facilitar muito a nossa vida na hora dos exercícios. Então, próximo slide, por favor. Aí aqui vem então o primeiro exercício, certo? Para a gente chegar perto do final dessa explanação toda. Os exercícios são relativamente simples, mas você deve gostar de matemática. Se você não gosta de matemática, vá um conselho meu. Eleja ela como a matéria que você mais tem que estudar. É assim que a gente faz com as matérias. Aquela que a gente não gosta é aquela a qual a gente mais se dedica. Porque um dia a gente vai aprender ela tão bem que pode até deixar para lá o fato de gostar ou de não gostar, certo? A gente vai saber utilizar. Então diz o primeiro exercício. A dilatação térmica dos sólidos é um fenômeno importante em diversas aplicações de engenharia, como construções de pontes, prédios e estradas de ferro. Considere trilhos de trem serem de aço. Então, o alfa do aço está lá naquela tabela que a gente mostrou há pouco para você. O alfa do aço é da ordem de 11 vezes 10 a menos 6 por cada grau Celsius. Se a 10 graus Celsius o comprimento de um trilho é de 30 metros, de quanto aumentaria o seu comprimento, ou seja, qual seria a variação no aumento, qual seria a dilatação, é isso que a gente quer calcular, de quanto aumentaria o seu comprimento se a temperatura aumentasse para 40 graus Celsius. Então perceba, ó, a temperatura inicial nossa é de 10 graus, a final é de 40, então a variação é de quanto? Quanto tem de 10 para 40? Tem 30. Então a variação nossa de temperatura é de 30 graus Celsius. O comprimento inicial é de 30 metros. E o valor que diz se o trilho, né, o material que forma o trilho, vai sofrer muito ou não com o calor, é 11 vezes 10 a menos 6, a menos 1. Ele quer saber, então, o tamanho da variação. Vamos mudar de slide, por favor? Isso. Então, a dilatação é linear, porque num trilho, imagina um trilho de trem muito extenso. Qual é das 3 dimensões que mais vai interessar para quem observa a dilatação no trilho? Com certeza é o comprimento. A espessura formada por largura e altura do trilho não vão interessar, não vão importar, não vão ser tão significantes quanto o comprimento. Então nós vamos usar a fórmula da dilatação linear. L0 vezes alfa vezes delta θ. Então, o tamanho inicial é de 30 vezes o alfa é de 11 vezes 10 a menos 6 e a variação da temperatura é da final menos a inicial, 40 menos 10. Na terceira linha, então, aqui da resolução, nós temos o ΔL é 30 vezes 11 vezes 10 a menos 6 vezes 30, que é 40 menos 10. Então, 30 vezes 11 vezes 30, por que você está multiplicando 30 vezes 11 vezes 30? Então, está lembrado, pessoal, de um conceito básico assim na matemática? Nós multiplicamos numerais semelhantes. Né? Dá para notar que o 10 a menos 6 é outro tipo de numeral, de base 10. Os que são semelhantes são o 30, o 11 e o 30. Então, são esses que nós vamos multiplicar um pelo outro, certo? 30 vezes 11 vezes 30 dá 9.900, vezes 10 a menos 6. E, recuando a vírgula, onde está a vírgula quando ela não aparece no numeral? Ela está após o último algarismo. Então, ela está após aquele último zero. Se a gente recua ela 2 casas, 2 zeros, o expoente que era 10 a menos 6 passa a ser 10 a menos 4. Então, a resposta pode ficar assim, poderia ficar em notação científica também, que não é o caso, né?
mas pode ficar assim, 99 vezes 10 a menos 4. Vamos voltar um slide, por favor, voltar um. Isso. Então seria a letra B, 99 vezes 10 a menos 4 metros, certo? A resposta desse exercício. Vamos para o próximo então, mais um. Isso. Agora, de uma dilatação superficial. Uma placa de zinco, está aí o alfa. Veja que eu estou falando de placa, é superfície, mas o valor que eu dei foi o do alfa. Mas você está lembrado que o beta que a gente usa na superfície é o dobro do alfa? Então, o alfa do zinco é esse aí, 26 vezes 10 a menos 6 por cada grau Celsius. Com 24 vezes 10 a quarta centímetros quadrados de área, a temperatura de menos 20 graus Celsius foi aquecida até 80 graus Celsius. O aumento da área da placa, quer dizer, a placa vai aumentar quanto? Qual o tamanho desse aumento na área dela? Então tem as opções, mas vamos para a resolução. Próximo slide, por favor. Próximo slide, isso. Então vamos usar a fórmula da dilatação superficial, que parece com a linear, não é mesmo? Mas há essas diferenças. Estamos tratando da área, ΔS é igual a S0 vezes o beta vezes o Δθ. Então vamos lá devagar. Qual é a área inicial da placa? Que estava lá, 24 vezes 10 a quarta. Está escrito aí. Quanto vale o beta? O beta vale 2 vezes o alfa. Então é 2 vezes aquele valor. E qual é a variação da temperatura? É de 80, que é a final, menos 20. A gente tem um joguinho de sinal aí, você está vendo? Menos 20 dá mais 20. Então, vindo aqui já para a quarta linha, nós temos 24 vezes 10 a quarta, vezes 2, vezes 26, vezes 10 a menos 6, vezes 100. Né? Aqui não vai dar 60, 80 menos 20. É 80 menos 20, então é 80 mais 20, que vai dar 100. E tem esse resultado, então, 124.800 vezes 10 a quarta vezes 10 a menos 6. Então, dá 124.800 vezes 10 a menos 2. Levando para a notação científica, a gente vai recuar, depois do último algarismo zero, a gente vai recuar 1, 2, 3, 4, 5 casas. Vamos ficar com 1,248 vezes 10 a terceira. Está lembrado da notação científica? Se você recua 5 casas, o expoente da base 10 sobe 5 unidades. Era menos 2, mais 5, vai passar a 3. Vamos voltar um slide, por favor? Então, a resposta aí, no caso, é a letra A, certo? Outro slide. Outro, por favor. Vamos para outro, fora esse do cálculo aqui. Outro slide, o próximo. Próximo slide. E o próximo, por favor. Esse aqui. Esse é um exercício já clássico, que está rodando aí em muitos vestibulares e tudo mais, né? Eu tenho uma lâmina bimetálica. São 2 metais soldados em sua superfície. Os metais, eles têm capacidade diferente de resistir ou de se sujeitarem ao calor. Então, se eu coloco o calor nessa lâmina, que é formada por 2 metais, elas vão reagir de forma diferente. O metal que sofre mais com calor, ele vai dilatar mais. O que sofre menos com calor, que é mais resistente, ele vai dilatar menos. Então eu tenho aqui o latão e o aço. Eu vou trocar de lado aqui para ficar mais fácil para você ler. Então eu tenho aqui o latão e o aço. Ora, o latão, se você lembrar daquela tabela lá, ele tem um alfa maior do que o do aço. Pode mudar de slide, por favor. Isso. Então, quando o latão for se dilatando, ele não vai saindo na frente do aço e o aço ficando para trás. Ele está soldado no aço. Então, quando ele sofrer dilatação, ele vai procurar curvar o aço. É como se ele quisesse ir para frente, expandir, mas o aço não deixasse. Então, ao invés dele ir livremente em linha reta, ele vai curvando sobre o aço. Aí ele pergunta aqui, ó, o coeficiente de dilatação térmica linear do latão é maior do que o do aço. Então, o latão dilata mais do que o aço. A lâmina bimetálica é aquecida a uma temperatura acima do ambiente e depois resfriada até uma temperatura abaixo do ambiente. A figura que melhor representa as formas assumidas pela lâmina quando aquecida, à esquerda, e quando resfriada, à direita, é qual? Então, observe, ó, se o latão vai curvando sobre o aço, qual desses itens é a resposta? É a letra C aqui, né? Ficou um pouco deslocado, vocês desculpem. Letra A, letra B, letra C. Essa é a terceira figura. O latão está sobre o aço, curvando o aço. E se eles deixarem de receber calor e a temperatura deles ficar abaixo
da ambiente. Então vai acontecer o contrário, que é o que mostra também a letra C. O latão vai tentando se contrair, mas o aço não vai deixando, então o latão vai se curvando para cima. Então a resposta aqui é a letra C. Viu, pessoal? Olha, esse assunto é relativamente tranquilo, dentro dos livros, para você estudar sozinho, você pode abrir lá os capítulos que tratam de termologia, né? E dentro da termologia vai estar a explanação sobre dilatação térmica. Eu gostaria só de dizer a você que invista em você, né? Estude de verdade, acorde cedo, forme um ritual, põe o seu tênis, tome um banho se for o caso, troque a sua roupa, não fique de pijama não, abra sua mochila, pegue todos os materiais que normalmente você usa para estudar e faça isso na sua casa, todo dia. Coloque-se num lugar mais recolhido, se for possível. Se não for possível, num horário em que você possa estar mais recolhido, nem que seja à noite, não precisa ser exatamente ali no horário que você estuda, não. Faça isso por você. Você vai ver o quanto que você vai ganhar, o quanto que você vai estar mais preparado e mais ágil para quando as aulas voltarem, certo? Então é isso aí. Eu gostaria de terminar deixando um grande abraço para todos que nos assistem, o meu agradecimento ao pessoal aqui da TV Justiça, bença pai, bença mãe, né? Quero dar um abraço para minha família toda, minha mulher e meus filhos que estão me assistindo. Obrigado você também, aluno, meus colegas. É isso aí, gente. Vamos em frente. Se eu tiver outra oportunidade, estarei aqui com vocês de novo. Falou?